tema super interessante, porque nós sabemos que educar nunca foi tarefa fácil para pais, né? Nem pais, nem para os educadores, né? Mais experientes e contemporâneos, aí eles sabem que realmente não é algo fácil, ainda mais com essa nossa contemporaneidade aí. Isso que tem essa educação que tem sido incentivado às crianças desde pequenas, esses árduos desafios, principalmente no que diz respeito ao consumo, né, até dos próprios pequeninos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nossos queridos Ivana Brandão, psicopedagoga. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Bom dia. E o Célio, que sempre vem aqui, líder ali do curso CRAU de Finanças. Isso. Que bom, vem nos ensinar aí um pouquinho mais. Falamos um pouquinho, estamos juntos aí. Como psicopedagoga, qual é o limite que os pais precisam estabelecer para as crianças, Ivana? Olha, hoje em dia está muito difícil mesmo, né? Porque a gente está vivendo a era do filiarcado. Então, quem está mandando são os filhos. Filiarcado. Então, assim, a gente vê naturalmente, né? Assim, shoppings, em lojas, no dia a dia, que quem está mandando é criança. Só que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque, na verdade, numa família, quem manda são os pais. Então, tem que colocar... Eu costumo falar com os pais no consultório assim, ó, até a página 9, quem manda pode ser a criança. Da 10ª em diante são os pais. Então, na hora de fazer uma decisão, é os pais que têm que entrar num acordo. A criança pode dar opinião, mas quem vai decidir, quem vai dar a palavra final, tem que ser os pais. Criança não manda. E aí, Célio, eu queria perguntar como educar, né, uma criança numa sociedade consumista, onde o ter é o que te valoriza. E nós, como cristãos, sabemos que Deus ele valoriza o ser. Como fazer isso, Célio? Que desafio! Eu creio que os pais ficam em busca de dicas, né? Eles querem formas para poderem aplicarem no ensino dos seus filhos, mas fundamental é o exemplo. Na verdade, o pai ele tem que procurar se educar financeiramente para ele ter conteúdo para poder passar para esse filho, para ele ter atitudes que sejam atitudes que estejam andando par e par com aquilo que ele fala e não dissociadas, né? Então, principalmente, trabalhar para se educar financeiramente para ter o exemplo para poder fornecer para os pequenos. Verdade. Ivana, e quando o seu pai está assistindo ali e fala, mas eu não sou educado financeiramente, como ajudar esse pai? Olha, a primeira coisa que ele tem que fazer é conscientizar que ele não dá conta, né? Tipo assim, igual ele colocou, se ele percebe que ele é, né, um gastador compulsivo, que ele não tem limite, ele vai ter que arrumar um jeito de fazer um cursinho, de ter uma educação financeira. Porque, igual ele falou, a criança, ela vai pelo que ela está vendo. Isso. Não adianta eu falar uma coisa, ó, você tem que fazer assim, você tem que juntar dinheiro. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso, né? Aí ela não cola com a criança. Justamente. Então, a criança realmente, ela não vai captar essa mensagem, porque dentro da casa dela, né, o que acontece é esse consumismo exagerado. Então, os pais têm que conscientizar, eles têm que fazer alguma coisa e buscar uma ajuda fora. Seja num curso, seja, né, a família numa terapia, alguma coisa tem que ser feita. Vocês entendem, então, que a criança mais exigente, que eu quero, que exige, que coloca isso, normalmente, a maior parte dela é porque tem uma influência errada da família, ou é algo que ela pode vir dela mesmo? Como que vocês veem como psicopedagoga? Olha, eu costumo dizer o seguinte, as crianças agora estão vindo com um chip bem diferente, né? Porque eles parece que já nascem, eu quero isso, eu quero aquilo e eu quero aquilo outro. Então, realmente hoje está muito difícil educar, porque você dá um princípio, mas quando chega lá fora, quando ele sai do seu portão para fora, as coisas são diferentes, funcionam diferente. Bombardeio de informações diferentes, né? Muito diferente. Então, assim, você vê crianças que mandam, que falam, eu quero isso, eu quero aquilo. Crianças hoje de 7 anos com notebook, iPod, com tudo que pertence a um adulto, digamos assim. Pode ter um acesso. Então, assim, hoje realmente está muito complicado. E aí eu escuto também, se eu não der um tablet para o meu filho, se eu não inseri-lo dentro disso, ele vai ficar fora do mercado. Como que você vê isso, Célio? Eu estava conversando até com a minha irmã, e aí a minha sobrinha pediu lá um tablet. Ainda não ganhou, não. Né? E eu sou daquela, assim, eu acho que não tinha que dar, não. Mas, assim, pensando, né, comigo, e ela falando, mas ela está inserida numa escola onde eles desenvolvem muitas coisas dentro disso. Se eu não inseri-la dentro desse perfil, ela vai acabar sendo prejudicada. Como você vê isso? Os pais têm que ter consciência que eles não devem fazer loucuras. Né?
Se é possível ao pai dar ao filho, por exemplo, um computador até para ser aplicado no estudo, é interessante. Mas ele não deve fazer loucuras. A gente vendo a matéria e estávamos vendo ali um ambiente muito bem decorado e os filhos participando também. Eu creio que essa abertura que se tem hoje, né, que não se tinha antigamente, de diálogo entre pais e filhos, é muito salutar. Mas, como a doutora Ivana falou, tudo tem um limite, tem que ter um limite. E o limite, nesse caso, é o limite da possibilidade dos pais de investir. Ótimo. E os filhos têm que saber isso, que a gente não tem tudo que a gente quer. Né? Então, é uma forma de começar a aprender isso. Na vida, você não tem tudo aquilo que você quer. E quando você quer muito uma coisa, você vai batalhar por aquilo, você vai trabalhar por aquilo, você vai planejar e você vai conquistar aos poucos, até chegar lá. Então, a criança tem que entender isso. Então, às vezes, os pais eles se sentem muito culpados porque eu não estou dando alguma coisa para o meu filho que o outro tem. Não, ele tem que falar para o filho a realidade. O filho tem que conhecer a realidade. E ele tem que participar dessa realidade. Porque é isso que ele vai enfrentar quando ele crescer. Nossa, esse falou é muito sério, né? E a gente tem que tomar cuidado, que o meu professor na faculdade falava uma coisa muito interessante. Quanto maior o presente que dá para o seu filho, maior é a culpa que você tem pela sua ausência. Então, hoje, os pais, todos saem para trabalhar. Então, os filhos... perguntar isso agora. Então, pode continuar aí. Então, os filhos ficam o quê? Ou dentro de casa como empregado, ou ficam o dia inteiro na escola. Então, vem aquele sentimento de culpa. Não, eu não estou presente, eu estou falhando. Então, você começa a dar. Você começa a dar, você começa a dar. Então, aí você dá, com 7 anos, um celular de última geração, um tablet. Para tentar suprir a sua falta. E não vai suprir. E não vai suprir, porque ele quer carinho, ele quer isso aqui, ó, o tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Ele quer você ali com ele, às vezes brincando, de uma caixinha de fósforo, de um palitinho. Isso. Ele não está querendo essas coisas, mas... E nessa caminhada, a coisa vai tomando uma proporção que chega um tempo que o dia que ele te pedir um carro, se eu não puder dar. E a realidade, né? Isso que você falou é muito sério, porque às vezes a gente vê pessoas se endividando, às vezes até para justificar isso que você falou mesmo, né, Ivana? Às vezes a falta de tempo ou a culpa, porque hoje a terceirização da educação é algo que tem acontecido, tem transferido tanto para escolas quanto para a igreja, né? Pela ausência mesmo dos pais. E às vezes eles estão envolvidos nisso porque eles querem dar o melhor. Dar o melhor. Como que você vê isso, que mexe com finanças? Aquele pai que está lá trabalhando, porque o desejo do coração dele, eu quero dar a melhor escola, eu quero dar a melhor educação, então eu fico menos tempo em casa para trabalhar. Os pais têm que dar o melhor para os filhos mesmo. E o melhor que o pai pode dar para os filhos é ele mesmo, é a companhia do próprio pai. As pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Você pode transformar tempo em dinheiro, mas tempo essencialmente é vida. E o que o pai tem que dar para o filho é vida. Então, um exemplo que a doutora Ivana falou aqui, eu já ouvi de um casal, inclusive, que trabalha conosco, bastante interessante. Às vezes as pessoas hoje elas acham que para valer a pena você tem que dar um presente muito caro para o filho. Não, a presença é mais importante do que o valor do presente. Então, por exemplo, esse casal ele faz uma coisa muito legal e que custa pouquíssimo, que é fazer sessão de cinema em casa. Chamar os meninos, deitar todo mundo na sala, pipoquinha e sessão de cinema. Os meninos adoram esse tipo de coisa. Eles vibram com esse tipo de coisa. E qual que é o custo disso? Praticamente nenhum. É verdade. Deixa, nosso tempo está acabando, suas considerações finais, né, aquilo que você acha importante, né, para aquele pai, para aquela mãe que está assistindo agora e para ajudar aí nessa educação do filho, que não é algo fácil, Ivana. Olha, eu acredito o seguinte, é investir no filho. Tá? Acreditar que ele é um potencial que ali você está moldando para formar, para ser um cidadão crítico e não um consumidor exacerbado. Ele não tem que ter, ele tem que ser. Né? Ele tem que ser o melhor adulto, consciente das suas responsabilidades, de caráter e honesto. Então, é pensar nesse ser e não no ter. Né? Célio, suas considerações finais aí para... É isso mesmo, os pais eles têm que se conscientizar que eles precisam ter algum conteúdo, eles precisam ter uma vivência para poder passar para os filhos. Então, eles têm que investir nos filhos, investir nas suas próprias vidas, aprendendo, procurando aprender. Muitas coisas a gente não nasce sabendo, a gente não nasce nem com habilidade para poder fazer, mas você pode adquirir ao longo do tempo. Então, é investir em si mesmo, procurar cursos, procurar conselho, para poder colocar a sua vida financeira em ordem e ter exemplos para poder passar para os filhos. Isso mesmo. O filho não vem com manual, né? Então, é verdade, cada um. E buscando do Senhor direções, né, de como ensinar, porque às vezes tem vários filhos, ensina todos da mesma maneira, mas cada um tem uma característica, uma peculiaridade, né? Gente, eu quero agradecer, muito obrigada, foi muito enriquecedor. Obrigado a você. Né? Voltem mais, para nos ensinar mais.